A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou Elidiane Grace, evangelista aqui na Igreja Sede. Estou muito feliz com o Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede de estarmos juntos, aprendendo e crescendo um pouco mais em Sua palavra. Quero agradecer também ao pastor Gedeon Júnior e à minha pastora presidente, pastora Loide, por mais essa oportunidade e pela confiança que em mim depositaram. Irmãos, hoje estaremos juntos, observando a palavra do Senhor, lá em Números, capítulo 14. Vamos aprender um pouco mais sobre o povo de Israel e a sua peregrinação até chegada lá em Canaã, na terra prometida. Irmãos, quando abrimos a palavra de Deus, no capítulo 14 de Número, nós vemos a continuação do capítulo 13, obviamente. Lá no capítulo 13, nós vimos que Moisés, de acordo com a vontade de Deus, envia 12 espias para ficarem por um período de tempo lá em Canaã, na terra prometida, observando e espiando tudo acerca daquela terra e daquele povo. Eles cumpriram toda a palavra que Moisés lhe dissera. Eles observaram como era a terra, como era o povo, como era a cidade. Eles observaram como era o fruto da terra e também trouxeram a Moisés uma amostra desse fruto. Quando acabou o período de 40 dias, eles voltaram para o deserto de Parã e ali em Cádiz eles se encontraram com Moisés, Arão e toda a congregação de Israel. Ali eles relataram tudo o que viram. Começa então um processo. Lá eles disseram para Moisés: olha, Moisés, nós encontramos uma terra muito próspera. A terra realmente mana leite e mana mel. Tudo ali é muito farto, tudo é muito grande. Mas também é um povo muito forte. Lá nós encontramos gigantes. Os descendentes de Anak moram lá. O povo é muito forte e numeroso. E eles começaram a enumerar as dificuldades que encontraram à sua vista para que o povo recebesse a herança do Senhor. Irmãos, naquele momento, eles não relataram tão somente a prosperidade da terra, mas eles infamaram a terra. Eles colocaram dificuldades diante de todo aquele povo, diante daquela congregação. Eles plantaram a dúvida, eles plantaram o medo, eles plantaram a incerteza e eles cultivaram no meio do povo de Israel, no meio do povo eleito pelo Senhor, distrações e assim afastaram o povo da promessa do Senhor. Quando nós chegamos ao capítulo 14, a Bíblia nos conta que esse povo se tornou totalmente rebelde diante de Moisés, diante de Arão. A Bíblia nos conta lá no capítulo 14 o seguinte, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para a terra do Egito. Do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos um povo rebelde, medroso, um povo que havia se esquecido do caráter de Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus havia prometido aquela terra por herança, eles tinham que ter confiado que teriam essa herança da parte do Senhor. Irmãos, neste momento, no momento de murmuração, no momento de rebeldia,
Aquele povo se esqueceu do Deus que tinha os livrado da terra do Egito, das garras de Faraó, com grandes milagres, com grandes prodígios. Se nós observarmos os capítulos anteriores e toda a trajetória do povo de Israel, desde sua saída do Egito até o momento em que estamos agora, nós vemos que não foi a primeira vez que o povo se juntou em murmuração. Não foi a primeira vez que eles reclamaram do que tinham recebido e de toda essa trajetória até receberem a herança. Não foi a primeira vez que eles se levantaram contra seu líder, o líder instituído por Deus, que era Moisés. Não foi a primeira vez que eles reclamaram do alimento, que eles reclamaram da água, que eles reclamaram do conforto, entre aspas, que tinham lá no Egito. Não foi a primeira vez que eles rejeitaram a bênção do Senhor e que eles se afastaram da vontade de Deus, olharam para as adversidades e murmuraram contra Deus. Durante todo esse caminho até aqui, capítulo 14, o Senhor já havia provido o maná do deserto. O Senhor já tinha trazido ao povo carne, assim como pediram, água. O Senhor já tinha feito com que eles passassem ilesos e secos pelo Mar Vermelho. Mas eles se esqueceram mais uma vez disso e preferiram murmurar. Este povo gastou toda a sua força e energia, murmurando e pranteando por toda aquela noite, quando tinham que gastar a sua energia prosseguindo avante, caminhando passo após passo até chegar à terra prometida. Quantos de nós também somos assim? Quantos de nós, diante dos momentos de fraqueza, de adversidades, dificuldades, não vislumbramos a grandeza e o caráter imutável e fiel de Deus e passamos a gastar as nossas energias nos queixando do que não temos e reclamando do que poderíamos ter, quando na verdade tínhamos que gastar toda a nossa força caminhando, prosseguindo diante de Deus, lutando para alcançarmos a vontade perfeita do Senhor. Não é fácil, irmão, descansarmos. Não é fácil confiar. Não é fácil entregar os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos do Senhor e falar: olha, Senhor, a partir de agora vamos viver os teus planos, aquilo que tu, ó Deus, tem para nós. Não é fácil, irmãos, confiarmos sem vermos uma perspectiva melhor. Estamos no meio de uma pandemia. Os dias são pesados, obscuros. Por mais que queremos, os dias são pesados, obscuros. E às vezes, mesmo tentando, não vemos perspectivas melhores. Mas essa é a nossa carne falando. Essas são as nossas limitações murmurando. Temos que vencer o medo. Temos que vencer a murmuração. Temos que nos agarrar à esperança eterna de Cristo. Estamos aqui com uma missão determinada e sabemos em quem temos crido e para onde vamos. Se as situações são difíceis, temos que crer nas promessas do Senhor e na sua palavra. Temos que confiar num Deus que nunca mudou e que jamais mudará. Nós somos infiéis e inconstantes, mas o Senhor é benigno e misericordioso. Ele prometeu e cumpriria ao povo, assim como nos promete e nos cumpre, que estaremos juntos mais uma vez na sua vinda. Então, meu irmão, se nós nos colocarmos na presença do Senhor e fecharmos os nossos olhos para as adversidades, nós conseguiremos focar no nosso objetivo, conseguiremos prosseguir na presença do Senhor. Esse texto também nos traz uma segunda valiosíssima instrução da parte do Senhor. A rebeldia e a rebelião não nos traz benefício algum, não há proveito em ser rebelde. A Bíblia nos conta lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros.
credes nos seus profetas e prosperarei. No versículo 4, a congregação insurgiu também contra Moisés e Arão. Eles tentaram levantar um novo comandante quando Deus já o tinha feito. Deus havia instituído Moisés como líder e o seu irmão Arão como seu auxiliar. E naquele momento, a rebeldia também marcou esse texto. Irmãos, a Bíblia nos conta que melhor é obedecer do que sacrificar. Sabemos que todas as autoridades são constituídas por Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, a palavra é de Deus, o povo é de Deus. Tudo é por Ele e para Ele. Então, se Deus levantou uma liderança, se Deus nos deu lideranças, temos que sim nos submeter a elas de acordo com a palavra de Deus. Não há honra na rebeldia, não há proveito na rebelião. Temos sim que, diante da presença de Deus, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes, nos submeter de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra às lideranças que o Senhor instituiu. Se a obra é de Deus, se o povo é de Deus, Deus faz como quer, quando quer. Ele levanta e capacita a quem quer e ele não precisa se justificar. Talvez, aos olhos daquela congregação, Moisés já não era um líder tão valoroso, mas para Deus, ele era o que o povo de Israel precisava. Irmãos, temos que ouvir a vontade do Senhor e temos que obedecer a ela. Os nossos pastores são homens e mulheres que o Senhor levantou para os nossos dias, para nos guiar no deserto do mundo, rumo à cidade que teremos por herança também. Temos que observar, amar, zelar, cuidar da nossa liderança e nos submeter à vontade do Senhor. Prosseguindo, nós nos deparamos com duas figuras ilustres, dois homens distintos, e o que os distinguia era justamente a sua atitude. Em momento de caos, em momento de murmuração, em momentos de grande desconfiança, rebeldia e rebelião, o Senhor nos mostra a figura de Josué e Calebe, dois homens que estavam juntos com os demais espias lá em Canaã durante esses 40 dias. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Nós sabemos que o rasgar as vestes, naquela época, era sinônimo de tristeza, de protesto, de indignação. Naquele momento, eles rasgaram as suas vestes diante dos demais espias e de toda a congregação de Israel, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Irmãos, o que distinguiu os dois dos demais 10 foi a atitude que eles tiveram neste momento de crise. O que nos distingue, o que nos separa, o que nos define dos demais, da multidão, é a atitude que temos em momentos de decisão. Eles estavam em Cádiz para decidir os próximos passos. Enquanto a maioria e os 10 espias escolheram se rebelar, murmurar e voltar para o Egito, Josué e Calebe se posicionaram firmemente diante da congregação e diante de Deus, confiando na palavra de Deus. Eles decidiram, eles se posicionaram de forma a acreditar e crer na palavra do Senhor.
Eles disseram: se Deus nos deu a promessa, Ele cumprirá. Irmãos, precisamos crer, precisamos confiar, precisamos nos posicionar, sabermos que não somos daqui, que estamos aqui por um período determinado por Deus, com uma missão a cumprir, e que temos que ser segundo o coração de Deus, fazer a vontade de Deus. Somos imitadores de Cristo, não podemos ser moldados de acordo com a vontade do mundo. Não pertencemos a ele. A nossa pátria é outra. O que nos define, o que nos separa, são as decisões que tomamos diante do pecado, diante das adversidades, diante das más influências e dos maus conselhos, diante dos nossos amigos na escola, diante dos nossos familiares. Isso é o que nos define todos os dias. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher, e precisamos saber em quem temos crido. Deixe que as escolhas do Senhor nos definam. Precisamos confiar no agir de Deus. Aquele povo havia se esquecido, mas Josué e Caleb não. Temos outros exemplos de vários homens que se posicionaram em momentos difíceis. Ontem eu citei Noé. Ele se posicionou quando a terra estava totalmente corrompida, a ponto de Deus destruir a todos, menos a ele e a sua família. Deus também nos traz o exemplo de Abraão, que teve que tomar a difícil decisão de se apartar da casa do seu pai e seguir para uma terra que ele nem mesmo sabia onde ficava. Ele decidiu confiar em Deus. Precisamos tomar certas posições e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, possa nos levar a tomar a posição, como Josué e Caleb. Irmãos, andando um pouco mais adiante, nós vamos ver o seguinte: Josué e Caleb não se corrompeu naquele momento e também não se apressou a ouvir maus conselhos. Eles não atentaram para o que disseram os filhos de Israel e toda a congregação. Irmãos, nós temos que ter os pés firmes na rocha que é Cristo, a ponto de, quando ouvirmos conselhos ruins, conselhos que nos afastam da presença de Deus, nós temos que estar firmados a ponto de dizer não. Temos que ter tal discernimento. Nós não podemos nos abrir com qualquer pessoa e nem entregarmos os nossos momentos mais íntimos a qualquer um. Se estamos passando por crises no casamento, com quem vamos nos aconselhar? Com um amigo do trabalho? Com uma amiga que não conhece a Cristo? Provavelmente ela vai nos dizer: olha, hoje em dia não tem mais essa de casamento até o fim. Faz o que é melhor para você e o que te deixa feliz. Quando a palavra nos diz outra coisa. A Bíblia nos fala que existem caminhos que aos olhos dos homens são caminhos bons, mas que o final deles é caminho de perdição. Temos que nos aconselhar primeiramente em Cristo e em sua palavra. Depois, temos que nos aconselhar com homens e mulheres de Deus, que o Senhor instituiu aqui para que pudesse nos ajudar em momentos difíceis. Seja uma crise no casamento, uma crise financeira, seja uma crise de identidade, seja uma crise de meia-idade, como dizem que acontece. Não importa, irmãos, em que momento estamos. Se o momento é ruim, temos que nos apressar a ouvir conselhos vindos do Pai e não conselhos vindos do inimigo. A quem temos dado ouvido, a quem temos emprestado o melhor dos nossos dias. Espero que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, lá do versículo 13 até o versículo 20, nós vamos ver Moisés, aquele homem que havia sido traído pelo seu povo, interceder por ele. Quando nós começamos a ler,
nós vemos o seguinte, versículo 13. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também os disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, agentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, como juramento, os matou no deserto. Agora, pois, Senhor, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Nós vemos quão grande é o coração de Moisés diante de Deus ao interceder por aquele povo. Irmãos, aqui nós vemos que podemos sim ser melhor no sentido de perdoar, melhor no sentido de ter compaixão, melhor no sentido de reconhecer as nossas próprias mazelas e de sabermos que somos imperfeitos e que a perfeição vem de Deus e que a santidade que buscamos só Ele pode nos dar. Moisés poderia sim ter se levantado contra o povo e com razão, mas ele preferiu o caminho da compaixão e intercedeu pelo povo. O que temos preferido, irmãos? É muito fácil nós apontarmos para o defeito do nosso irmão, buscando esconder a nossa própria falha e as nossas próprias mazelas. Mas não foi isso que Moisés fez. Ele intercedeu. E quando nós olhamos aqui do versículo 17 ao versículo 20, no meio da intercessão de Moisés, Deus nos mostra algumas características do caráter do nosso Deus. O Senhor nos mostra que Ele é imensamente paciente. O Senhor também nos mostra que Ele é um Deus poderoso e imutável em quem podemos confiar sempre. Deus nos mostra o seu caráter perdoador. Aqui eu quero abrir um parênteses. No versículo 18, a palavra diz o seguinte: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Aqui temos que abrir um parêntese. O Senhor é grande em misericórdia e é amplamente perdoador, mas Ele não inocenta o culpado. Significa dizer que todas as nossas ações geram reações. Isso é uma lei básica da física, se eu não me engano. Toda ação gera uma reação. E na nossa vida espiritual e secular também. Todas as nossas ações, escolhas e atitudes produzem consequências, reações. Se nós pecamos, o Senhor é grande e misericordioso. Pode sim, se houver arrependimento, nos perdoar. Não significa dizer que a consequência daquele erro não chegará. Deus é justo, irmãos. Temos que observar e tentar prosseguirmos em santidade, buscando não pecar, porque a consequência do pecado, nós sabemos, é a morte.
E toda ação gera sim uma reação, como eu já disse, e todas as nossas escolhas produzem consequências. Precisamos saber disso e escolher de forma responsável o caminho que vamos trilhar. Aqui Moisés estava, sim, intercedendo e pedindo a Deus misericórdia, mas ele sabia que a consequência viria, que a conta um dia chegaria. Não se preocupe, irmãos. Quando eu falo não se preocupe, eu não quero dizer que os irmãos podem esperar pela vingança do Senhor aos nossos inimigos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Deus é justo para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Então, embora o Senhor seja extremamente paciente, embora o Senhor seja amoroso ao extremo, embora ele seja amplamente perdoador e misericordioso, ele também é justo. E as consequências nós sim teremos que arcar. Assim como o povo futuramente terá a sua paga, terá a consequência das atitudes e das escolhas que tiveram. Irmãos, ficamos hoje por aqui. O Senhor nos mostrou que nós não podemos ceder à murmuração e à desconfiança. Ele também nos mostrou que a rebeldia e a rebelião não nos traz proveito nenhum. Ele nos ensinou que nós temos que nos posicionar firmemente em momentos de crise, buscando apenas a direção do Espírito Santo. Ele nos mostrou que nos posicionar como Josué e Caleb, firmes e rejeitando todo conselho maligno. O Senhor nos mostrou que temos que ter um coração como o de Moisés, interceder até mesmo por aqueles que nos afrontam. Temos que ter sim compaixão, sabendo que Deus é imensamente misericordioso, paciente, amoroso e perdoador, mas tendo a responsabilidade de escolhermos bem na presença do Senhor, pois toda ação gera uma reação e todas as nossas escolhas têm sim as suas consequências, quer boas ou ruins, de acordo com o que praticamos. Que os irmãos possam ter um dia lindo e abençoado na presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser.